Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2024, passando aqui para trazer algumas informações para vocês sobre a revisão da vida toda. Hoje é dia 12 de junho, uma data especial, comemora-se o Dia dos Namorados, então parabéns aos namorados, parabéns também àqueles que são casados, que são eternos namorados, não é mesmo? Eu sou casado há 8 anos e a minha esposa, nós somos eternos namorados e nós devemos comemorar essa data que é especial. Então faça uma lembrança para sua esposa. Esposa, faça uma lembrança aí para o seu marido para demonstrar o quanto vocês se amam. Não deixe de passar essa data despercebida, que é uma data muito especial. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês algumas informações interessantes. Não tivemos atualização. Eu só quero aqui reforçar algumas informações. Inclusive, eu vou responder dúvidas de inscritos que deixaram as suas perguntas ali nos vídeos anteriores. Eu faço essa sugestão para você, se você tem alguma dúvida acerca do processo da revisão da vida toda, seja no recurso extraordinário ou seja ali no julgamento das ADIs, utilize os comentários, deixe a sua dúvida, que eu vou separando as perguntas aqui para responder. As dúvidas nem sempre são só de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa deixa uma pergunta aqui com uma dúvida, mas o esclarecimento dessa dúvida ela é válida para outras pessoas. Uma frase que eu gosto é de que os verdadeiros buscadores de conhecimento veem cada pergunta como uma porta para novas descobertas. Então, se você tem dúvidas, faça a sua pergunta. É importante que a gente esclareça essas dúvidas para que você tenha conhecimento e você saiba se defender naquilo que te interessa. Em especial, revisão da vida toda. Antes de prosseguir, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveito também esse momento e faço um convite para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado e vai ficar sabendo que tem um conteúdo novo para você conferir. Pessoal, separei algumas perguntas, as perguntas mais interessantes, e vou respondendo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela a primeira pergunta, foi do Davilson. Ele perguntou, doutor Alex, tem também a questão dos 2/3 na votação das ADIs. Gostaria de sua apreciação sobre o tema. Inclusive, o senhor Davilson Torre Tese é meu cliente. Eu tenho uma ação dele da RVT. Boa pergunta, senhor Davilson. Ele quer saber o seguinte, sobre a questão de 2/3 na votação das ADIs, sobre a aplicação retroativa no julgamento das ADIs, do acórdão. Vocês sabem que a decisão lá nas ADIs declarou constitucional o artigo 3º, só que aplica-se a norma cogente, ou seja, não dá direito de escolha para os aposentados de escolher a regra mais vantajosa. Então, nesse sentido, a revisão da vida toda ela foi extinta, foi prejudicada. Porém, nessa pergunta aqui do Sr. Davilson, ele quer saber sobre o efeito da decisão. A partir de quando começa a valer aquela decisão lá do STF? O julgamento ocorreu do dia 21/3. Após a publicação do acórdão, a decisão ela começa a surtir efeito. Só que a decisão em ações diretas de constitucionalidade, ela não tem efeito retroativo, automático. E eu vi até uma pergunta de uma inscrita que perguntou por que não é retroativo. Então eu vou tentar simplificar para vocês. Houve a publicação do acórdão. O STF decidiu que os segurados do INSS não têm direito à revisão da vida toda. Porém, aquela decisão das ADIs, ela começa a surtir efeito a partir da data da publicação do acórdão, dali para frente. Salvo engano, 21/3. E o pessoal que já entrou com a ação antes de 21/3? Se a decisão ela vale daqui para frente, e o pessoal que entrou com a ação antes dessa data tem o direito resguardado? Em regra, sim. Inclusive, esse é um dos pedidos da IEPREV, lá na posição de embargos, de que sejam mantidos os direitos dos aposentados que já entraram com a ação até essa data, obedecendo ali os precedentes do STF. Para que seja alterado o efeito da decisão, a modulação dos efeitos, para que essa decisão ela alcance também quem já entrou com a ação, algum dos ministros deveria ter proposto a data inicial do efeito daquela decisão. Se ela vai ser dali para frente
ou se ela vai retroagir, se ela vai alcançar também os casos anteriores. Como nenhum ministro mencionou sobre essa questão lá no julgamento das ADIs, e a EPREV trouxe essa questão na oposição de embargos, quando houver o julgamento dos embargos de declaração das ADIs, os ministros podem deliberar sobre isso. O ministro pode levantar essa questão e julgar. Porém, o regimento interno do STF prevê que, para mudança de efeito da decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade sejam atribuídos, é necessário que a proposta seja aprovada por maioria qualificada dos ministros, de 2/3, ou seja, são 11 ministros, pelo menos 8 ministros devem votar pela mudança do efeito da decisão das ADIs. Então, 8 ministros devem votar para que essa decisão alcance também os casos anteriores à publicação do acórdão das ADIs. Então, isso é um número expressivo, é difícil alcançar esse número. Pode ser que essa questão vai ser discutida, ela deve ser discutida lá nos embargos. Pode ser que não tenham os 8 votos para que a decisão ela tenha efeito retroativo. Então, isso é um ponto super positivo para quem já entrou com a ação da revisão da vida toda. Porque a decisão, os efeitos da decisão da ADI, ela só começa a contar a partir da publicação do acórdão. Então, ela só vai valer dali para frente. Quem já entrou com a ação antes do julgamento das ADIs tem grandes chances de ter o seu pedido resguardado. Então, essas ações que estão suspensas, elas podem voltar a tramitar depois do julgamento dos embargos. Eu estou confiante que isso vai acontecer. Inclusive, tem um outro comentário que está no mesmo sentido da resposta da pergunta que eu respondi. O recente julgamento das saidinhas de presos também foi decidido pelo direito constituído, o qual os presos antes da decisão, acho que foi a decisão do André Mendonça, continuem com direito a saidinhas e que os novos presos que se enquadrem nas regras não terão direito a saidinhas. Portanto, a RVT deve percorrer esse mesmo cenário. Exatamente. Por que no mesmo sentido eu digo? Porque esse julgamento que teve sobre as saidinhas, houve um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, o presidente da República vetou, depois esse projeto de lei voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto do presidente. Então ficou proibido as saidinhas dos presos a partir de agora. A questão foi para o STF, ação direta de inconstitucionalidade, para declarar se essa lei é constitucional ou não, e os ministros decidiram que fica proibido as saidinhas de presos. Claro, analisando alguns requisitos e critérios. Então a decisão ela é válida para os novos presos. Para as pessoas que são presas a partir da decisão da STF, elas não têm direito a saidinhas. Os presos que já estavam, as pessoas que já estavam presas, permanecem com o direito a saidinhas. Em resumo, é a mesma coisa com a decisão das ADIs. O efeito da decisão é válido a partir da data da publicação do acórdão. Os casos anteriores não estão sujeitos à decisão. Por isso que eu reafirmo que a revisão da vida toda ela está mais viva do que nunca. Porém, somente para quem já entrou com a ação. Quem ainda não entrou com a ação, perdeu o seu direito. Deixa eu ver outra questão aqui para mostrar para vocês. Doutor Alex, tira uma dúvida. Somente as sentenças procedentes poderiam aproveitar a posição do STF até o julgamento das ADIs ou as sentenças desfavoráveis recorridas aguardando o julgamento do tema 1102 também seriam inseridas nessa modulação, invertendo o resultado da sentença? Sim, também. Você entrou com uma ação, o juiz julgou improcedente, seu advogado entrou com recurso. Provavelmente essa decisão ou ela está suspensa, esse processo está suspenso, aguardando o julgamento do STF, ou o processo deve estar em andamento, aguardando o julgamento do tribunal. Esses processos poderão ser mantidos caso lá no julgamento dos embargos o STF reconheça que o efeito da decisão das ADIs ele não seja retroativo. Se for a partir da publicação do acórdão, também esses processos que estão em fase de recurso, eles devem ser observados. Bacana, pessoal. Eu li só algumas perguntas, mas a resposta ela necessitava de mais complementação. Eu separei outras perguntas aqui, mas o vídeo ele já ficou um pouco extenso. Eu não gosto de gravar vídeo muito longo, para não cansá-los também. Então, as próximas perguntas eu vou responder nos próximos vídeos e faço um convite para você. Utilize os comentários, deixa aqui a sua dúvida, o que você precisa saber,
que te incomoda, que você não está entendendo sobre a revisão da vida toda. A sua oportunidade é agora. Deixe nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, que eu vou analisar cada sugestão e dúvida aqui e trazer no próximo vídeo. Muito obrigado pela tua presença e até um próximo vídeo.